nesta noite, com a graça e a paz do Senhor. É bom estarmos juntos mais uma vez, né, gente? Nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Bom olhar para vocês, né? Muito bom realmente poder, com orientação do Espírito Santo de Deus, poder meditar nas coisas do Senhor. Verdade? É muito bom a gente estar estarmos juntos nesse momento especial da leitura da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar, gente, nossos trabalhos de hoje à noite. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor? Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O em que pensar? Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estudarmos a tua palavra, Pai. Queremos que o teu Espírito Santo nos oriente. Que o Senhor, nessa noite, Pai amor, fale profundamente ao nosso coração. Queremos colocar a vida de cada irmão, de cada irmã, cada lar, cada família que é representada. Enfim, queremos colocar toda a tua igreja em tuas santas mãos. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Senhor, esteja conosco, Pai querido. Queremos aprender mais e mais e mais. Queremos, ó Pai amor, ter a mente de Cristo. Continue conosco, Pai. Em cada momento, a cada instante da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ô irmãos e irmãs, no finalzinho do nosso encontro de hoje, o Renato vai estar mostrando para você esse livro que eu tenho em mãos aqui. Esse livro que eu tenho em mãos aqui, tá? Esse livro aqui, certo? E vai fazer uma proposta para vocês de nós comprarmos esse livro. Nós estamos só no início, entramos nas 2 primeiras páginas ainda do livro, tá? Nós tentamos comprar esse livro, tá certo? Então, no final, o Renato vai falar, vai ter uma palavra aí. Se todo mundo topar, aí nós pedimos a quantidade desses livros, tá certo? Eu creio, nós pedimos assim uma quantidade razoável, vai sair uns 30 e poucos reais um livro desse aqui. Eu acho que vale a pena. Porque esse material aqui, gente, além daquilo que a gente tem, que nós temos conversado, passar para vocês, tem aquele momento pessoal de todo dia. Você na sua casa, aí no seu canto aí, no seu quarto, né? Onde você ora e medita na palavra de Deus, você tem o seu momento só com o Senhor. Tem aí versículos para estudar, versículos para memorizar, tem orações, tem muitas coisas que eu acho importante em todo o processo que nós estamos aí passando, tá? Então, nós fazemos um desafio para vocês, gente. Eu acho que seria muito legal se pudesse adquirir esse material.
Tá? Então vamos tentar. Certo? No finalzinho, aí, o Renato vai estar falando com vocês. Tá bom? Tá joia? Você recebeu o material que eu mandei para vocês hoje, gente? Sim. Ok. Vocês leram? O Ok. material? Certo? É continuação de tudo que nós estávamos já conversando, né? Nós já falamos sobre a mente viva, perseverante, humilde e pura, certo? Esse é simplesmente uma introdução de todo o material que vem posteriormente. Nós dedicamos um pouquinho mais no dia de hoje para conversar com vocês sobre a questão do sensível, receptível e depois um pouco também sobre a mente pacífica, tá? Hoje eu sou péssima com vocês, não deixa eu falar, aconteceu semana passada, né? Semana passada eu falei demais, tá? Me dá um toque, né? Por favor aí, tá? Se minha mãe me viu falando desse jeito, ela puxar minha orelha, tá? Então não tá certo não, certo? Não dá certo não, tá bem? Tá bem? Então vocês me avisam aí, tá? Quando dá 8 horas, vocês me dão um toque, passou 8 horas, você passou, tá? Pra gente, né? Pra gente não prolongar muito aí, tá certo, gente? Gente, eu confesso para vocês, antes de iniciar o material aqui, uma das coisas que eu tenho percebido no nosso mundo de hoje são pouquíssimas pessoas que têm sensibilidade espiritual, receptividade espiritual. Hoje em dia eu fico assim preocupado que a gente participa de um culto, né? Que participa de um culto, sei lá, de um encontro, de um estudo, escola dominical, seja o que for, reunião de oração, sabe? Tem pessoas que parece que não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada, sabe? E tem pessoas que diante das coisas de Deus, age como se estivesse em qualquer outro lugar. Gente, eu acho que o cristão e a cristã, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele é sensível às coisas de Deus. Ele tem sensibilidade espiritual. Ele é receptível às coisas do Espírito. Não sei se vocês concordam comigo, sabe? Eu fico assim, é claro, gente, que a gente tem que saber muito bem como lidar com isso, né? Nós não podemos exigir também uma receptividade espiritual grande com aquelas pessoas que estão iniciando a vida cristã. Mas acredito que uma pessoa que tem intimidade com Deus, relaciona com Deus, tem vida de oração, ele tem que ser receptível às coisas do Espírito. Sabe? Gente, vocês vão concordar comigo, capítulo 2 de Efésios fala sobre Pentecostes. Né? Havia promessa de Joel, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Havia as promessas do Antigo Testamento. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, ele falava sobre a vinda do Espírito Santo de Deus. Jesus falou muito sobre isso. Eu pergunto para você, gente, se os discípulos de Cristo, se os discípulos de Jesus não tivessem sensibilidade e receptividade, vocês acham que o Espírito Santo teria vindo? Eu acho que não. Pastor, capítulo 2 de Atos, né? 2 de Atos, Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Uhum. Se eles tivessem tido receptividade, sensibilidade, não tinha acontecido nada, gente. Vocês recordam quando Pedro foi na casa de Cornélios? Você recorda que é texto? Hein? Antes ele teve aquela visão daquele lençol grande dos animais lá, que Deus mandou ele matar, tal, certo? Cornélios ele era um gentil, né? Acho que era um oficial romano, não era isso mesmo? Oficial romano, isso mesmo, né? Certo? Ele foi lá. Vocês perceberam, gente? Desde o primeiro momento que o apóstolo Pedro começou a falar sobre a experiência deste Pentecostes que aconteceu ali. Não é verdade? O mesmo Pentecostes que houve com eles aconteceu ali na casa de Cornélio, gente. A sensibilidade, a receptividade do Espírito Santo é algo assim, gente, que eu acho que é muito importante na nossa vida. Eu conheci um menino que eu fui pastor dele
Na época ele tinha 5 anos, né? Ele participava da célula de jovens, que a célula de criança ele já tinha passado por aquela fase, tá? Gente, aquele garoto era impressionante. A igreja que eu era pastor, nós recebemos, num certo momento, a igreja metodista da Asa Sul de Brasília, que teve da nossa igreja, isso é o coral, tal. O pastor e as pessoas de Brasília ficaram assim, impressionados com a sensibilidade e a receptividade que ele menino tinha com as coisas do Espírito. Ele conversava comigo assim, pastor, Deus conversou comigo hoje, falou comigo hoje. Eu nunca duvidei disso, que Deus falava com ele, não. E nem conversava com ele. Era incrível, um garoto, gente, de 5 anos. Não havia forçação de barra da mãe dele, não, tá, gente? Não havia forçação de barra, não. Nem também, assim, muitas coisas. Aliás, a casa dele, o pai dele nem evangélico era, só a mãe dele, ele e a mãe dele, certo? Que tinha aquelas lutas que todo casal, que um é crente, outro não é, enfrenta, vocês sabem disso, né? Tinha toda aquela luta. O menino, gente, era assim, coisa assim, fantástica. Fantástico, menino. Então, isso é uma coisa assim, gente, que acontece na vida das pessoas. Sabe? Então, no texto que eu mandei para vocês sobre sensível receptividade, o autor escreve o seguinte, que eu escrevi, eu mandei para vocês aí, ó. Quando na noite de sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, Lucas 24, 45, diz assim a palavra do Senhor. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O autor coloca uma pergunta aí. Será que hoje o Senhor não pode abrir algum entendimento? Porque Deus não mudou, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, ele está conosco, ele está em nós, certo? Gente, sem dúvida nenhuma, gente, o nascimento de Cristo é Jesus conosco, certo? A cruz é Jesus em nosso lugar, o Espírito Santo é Deus em nós. Não é, gente, isso aí? Vocês concordam? Então ele está em nós, ele vive em nós. Quem disse não foi eu, o Henry Nouwen, tá? que disse que acabou que disse isso que eu acabei de falar, tá? Então, gente, sem dúvida nenhuma, isso é maravilhoso. Agora, quando Jesus escolheu os seus discípulos, reconheceu neles uma virtude que fazia deles pessoas idôneas para 3 anos e meio de instrução intensiva. Os discípulos nem sempre aprenderam rapidamente, mas eram o quê? Pelo menos pessoas interessadas em aprender. Podemos chamar essa virtude de sensibilidade ou receptividade. Eles estavam abertos aos seus ensinos. Hoje, vocês são liderança da igreja, vocês são líderes da igreja. Já trabalhou com uma pessoa que não quer aprender? O que acha que sabe tudo? Você já lidaram com gente assim? Lá na padaria, né, Roberto? Mas chega um cara que acha que não sabe nada, que sabe de tudo lá. Assim, né? Ele tá falando com a mão, vocês viram ele, a mão assim, né? Humberto, você já mexeu com você melhor na loja, já, Humberto? O cara que chega lá acha que sabe de tudo, né? Sabe mais que vocês estão lá, né? Isso acontece mesmo. É difícil, não é? Isso, é Muito difícil. complicado. Né? Hoje isso é muito difícil. Né? As pessoas dizem por aí, né? Tá? Com uma pessoa que é mais difícil ensinar a dirigir, uma pessoa que acha que já sabe dirigir. É verdade? Eu não sei, eu não sei dirigir, né? Então, então assim, tem que as pessoas falam, né? Quando a pessoa acha que alguma coisa, gente, já põe um monte de vício, não é verdade? Vocês que dirigem, já põe um punhado de... Depois corrigir isso é difícil. Vocês já cantaram em coral, gente? Você cantou em coral, Humberto? Não, nunca cantei. Nunca cantou, Humberto? Brincadeira. Eu pensei que tivesse cantado. A Loló já, a Erenilda já cantaram, já participaram de coral. Né?
Ô, Loló, vou fazer uma pergunta ao Loló. Loló, você que ensaia teatro, coisa assim, né? Quando a pessoa aprendeu errado, aprendeu alguma coisa errada, é fácil corrigir? Não, não é fácil, não. Inclusive, lá no meu grupo, a minha diretora fala muito que às vezes chegam pessoas viciadas em determinado jeito de interpretar, de atuar. E que isso é muito difícil de tirar, né? E isso acontece realmente. A pessoa já chega com aquele vício, né? Ela já vem acompanhando aquilo e fica muito introjetado. Então é difícil se arrancar daquilo. Tem que malhar, tem que batalhar, né? Mas é difícil. Ô, pastor, eu fui reprovada no teste do lembra? Foi! Não, minha pós era disciplinada, professor formado com curso superior que falou, hein? Ô, gente, agora pensem comigo aqui. Pensem comigo. Fernando, você fala, Fernando? Pode falar, Fernando. Não vai falar, não. Ah, tá, fica à vontade. Então, pense comigo, gente. Na época de Jesus Cristo, qual era a grande dificuldade de Jesus Cristo tinha com os judeus? Né? E você vai para Jesus, Senhor, fala, Jesus, nós somos filhos de Davi, nós já temos herança, somos descendentes de Moisés, não é isso? Jesus chega a dizer, se até essas pedras que se eu quiser, eu posso criar filhos de Abraão, não disse isso. Gente, era muito difícil Jesus Cristo pegar uma pessoa de outro lugar, a não ser uma pessoa que é simples, humilde, pescadores e pessoa que não tinha conhecimento de nada. É muito mais fácil trabalhar pessoa assim, moldar pessoa assim, do que alguém que sabe de tudo. Alguém que acha que sabe. Vocês concordam? A gente sabe como uma grande questão no nosso mundo de hoje? Certo? No Brasil tem vários ditados, né, gente? Né? No Brasil tem vários ditados, né? Diz que de psicólogo, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu sou psicólogo, gosto de ouvir isso. Eles não mostram, né? Não é verdade? Certo? Todo mundo tem uma receitinha de remédio, não tem? Sabe, uma receitinha de remédio. Eu estou tossindo, né? Não estou bem com a minha garganta. Vai aparecer 500 receitas aí. O brasileiro é assim, né, gente? Não é verdade? O brasileiro tem mais de 10 curas para o Covid, pastor. Ô, gente, agora vocês imaginam na época de Jesus Cristo, o povo de Israel. Jesus usou muito esse termo aqui, povo de dura serviço. Difícil, cabeça dura, né? Que acham que sabem de tudo, tem conhecimento de tudo. Gente, é muito difícil lidar com gente assim, né? Hoje, nos nossos dias, nós vivemos uma situação muito complexa, sabe? Pessoas pegaram alguns aspectos do cristianismo e acham que aquele é cristianismo, certo? Pega meia dúzia de coisas aí, gente, as seitas são assim. A seita, justamente aquela o quê? Que não tem uma mensagem correta, completa do evangelho. Não aceita os fundamentos da fé. Acredita em coisa solta. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Pregar e ensinar que Jesus Cristo só cura. Isso é verdade, gente? Jesus só foi isso? Aí fica difícil, né, gente? Aí fica complicado. Então, Jesus, ele vivenciou isso na época dele, né? Muitas pessoas, muitas vezes, perguntam, né? Eu conversei isso muito com os colegas, com o bispo e tantos outros, que estiveram várias vezes na igreja da Coreia. A igreja que temos lá na Coreia. Por que a igreja da Coreia não tem vícios? Por que a igreja da Coreia cresce tanto? Por que a igreja da Coreia não tem dificuldade das pessoas de madrugada, né,
e 200 mil pessoas para a igreja para orar. Eles não têm dificuldade de orar, nem de meditar. Eles não têm dificuldade dessas coisas. Sabe? Ô, gente, lá na Coreia, nunca teve esse sincretismo religioso que nós temos no Brasil. As pessoas que se convertem e estão vindo para o cristianismo, saíram do budismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem vícios, né? Não sabe meia dúzia de versículos, ele começa a citar que nem papagaio. E acha que sabe das coisas. Não está preso a dogmas de igreja. Certo? O país não foi colonizado por uma religião, certo? Que sempre viveu da ignorância das pessoas. Fica difícil, gente. Não é verdade? Então eles têm facilidade. Quando a pessoa recebe Cristo lá, é com tanta vontade, com tanta sede, que eles passam a viver em função de tudo aquilo dali. Sabe? É coisa maravilhosa. Então, os discípulos de Cristo, vocês podem perceber os discípulos de Cristo, com uma ou duas exceções. Certo? Quando eu falo exceções, eu estou falando aí do cobrador de imposto lá, né? O coletor lá, quem foi ele, gente? Que foi na coleta lá, que Jesus chamou ele, quem? Mateus? Né? Mateus. Com exceção de Mateus, os outros eram todos que gente que ou eram pescadores, pessoas humildes, provavelmente pessoas que não tinham cultura nenhuma, que tinham até dificuldade com a língua, não falavam hebraico, falavam aramaico, que era um hebraico mal falado, sabe? Então, gente, Jesus procurou pessoas que queriam aprender, desejosas de aprender, tinha sede e fome. Palavras que Jesus usa muito isso lá em João, né? Tinha sede, tinha fome das coisas de Deus, sabe? O João Wesley, eu fiz estudo essa semana para Maria, né? Nós gravamos, ela vai receber. Fiz um estudo sobre metodismo, né? Você recorda o início do movimento metodista? Onde que o Wesley pregava o evangelho? Nas minas, né? Nas minas de carvão, né? Pegar para os excluídos, que as pessoas que não tinham mais espaço e lugar na igreja anglicana, pessoas que não podiam entrar mais na igreja anglicana, mas as pessoas que João Wesley e o Carlos Wesley foi pregar o evangelho para elas, sabe? Então, realmente, isso é muito importante. Então, gente, os discípulos de Cristo estavam abertos aos seus ensinos, eram sensíveis e receptivos. Isso é uma coisa muito importante, tá? Observamos, aí está escrito aí, observamos o contrário de sensibilidade ou receptividade em 2 Coríntios 3, 12 e 16. Vamos abrir, gente? Abre sua Bíblia aí. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo aí. 2 Coríntios, capítulo 12. Melhor, capítulo 3, 2 Coríntios 3, 12 a 16. 3, 12 a 16. 3, 12 e 16. Lê para nós aí, Bruna, faz favor. Amém. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Até o 16, né? Olha até o O 18. restante. Tá. Quando,
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Amém. Irmãos, uma das coisas mais assim, espetaculares que aconteceu na morte de Jesus foi o véu do templo ser rasgado. Coisa impressionante. E dali tem um significado muito profundo, né? Acesso a um lugar que ninguém podia ir, que era o Santo dos Santos, lugar da Arca da Aliança, que parece significar a presença de Deus ali, não é? É incrível. Paulo está escrevendo aí, gente, que o povo de Israel, até hoje, eles têm um véu no coração. O véu não rasgou. Eles não conseguem ter sensibilidade, receptividade para as coisas do Espírito. E estão aguardando o Messias até hoje, gente. Sabiam disso, né? Eles estão aguardando o Messias até hoje. Sabe? O Messias já esteve aí, gente. Já esteve, já morreu, já ressuscitou, já foi ao céu, já se encontra diante de Deus Pai, certo? Já enviou esse Espírito Santo. Eles estão presos, né? Na história. Né? Ô, gente, até hoje, vou dizer aqui agora, tá, gente? Até hoje o povo tem menor sensibilidade e receptividade às coisas de Deus, é o povo de Israel. Hoje em Israel, gente, não sei se vocês sabem, hoje em Israel, 1% da população é cristã. Acreditam em Jesus Cristo. Isso incluindo todo mundo. Desse 1%, tá certo? 45% são cristãos da igreja ortodoxa grega. 39% católicos. E o restante aí divide aí. Em Jerusalém, existe 15 mil cristãos. Pouco, né, gente? 13 mil são árabes, cristãos árabes, palestinos, em Jerusalém. Você pesquisa recente, tá, gente? Eu tenho isso aqui em mãos. Tá? Em Jerusalém existe 15 mil cristãos, 13 mil são palestinos. Os outros aí estão lá naquelas comunidades, né? Franciscano, as igrejas que estão por ali, se encontram por ali. Então, gente, se o véu não for rasgado, não for tirado, como é que a pessoa pode encontrar com Deus? Não tem jeito, tem? É impossível. Tá? Paulo diz que o entendimento lhe ficou endurecido. Paulo afirma assim, sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Que tristeza, né, gente? Que tristeza. Em Cristo, gente, entretanto, o véu é tirado, não é, gente? O véu não é rasgado e tirado? Não existe mais véu, gente. Acabou isso aí. Cristo Jesus quebrou, destruiu todas as barreiras de separação humana. Hoje nós temos acesso direto ao Pai, ao Santo dos Santos. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. O sagrado, o divino, habita em nós. Isso é maravilhoso, gente. Sabe? Hoje, gente, a nossa fé é algo assim que está dentro da gente, está em nós. Isso é maravilhoso. A estreiteza espiritual dos fariseus e saduceus era intencional. Eles eram presumidos em sua própria justiça e não compreenderam a vinda do seu Messias.
Ser insensível a Deus é ser espiritualmente fechado. Fechado em suas verdades, em seus dogmas, em suas leis, em suas coisas, em seus achismos, nas coisas que você acha, pensa, escreve. Isso que acontece, gente. Não é verdade? Gente, sabe a coisa mais difícil que tem? Se vocês concordam. É você falar de Deus para um religioso. Hein? Falar de Deus para alguém que é pegado, por exemplo, vou dizer aqui, a Maria. É fácil? Não. É, gente. Vocês têm experiência de vocês aí. Ainda mais se for na família, né? Aí pior ainda, né? Aí é complicado. Para o espírita, pastor, é o seguinte. É muito difícil, né, Erindo? Né? Eu tive uma experiência nesse sentido, e a pessoa, irmã biológica, a pessoa colocava as mãos assim nos ouvidos, fica com a tua Bíblia que eu fico com a minha. Eu fui chamado, Erindo, por uma família para visitar um espírita moribundo. 2 dias depois ele morreu. Eu fui visitá-lo. Ainda estava consciente e eu pude conversar com ele. Propus para ele tirar o véu. Citando um exemplo aqui, né? Deixar Deus, Jesus Cristo, habitar no seu coração. Ele virou para mim assim, desse jeito: pastor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, o meu coração tem um dono. Meu coração é espírita. Sabe? E não dou lugar a outro nesse meu coração. Que adiantava? Eu ia falar mais o quê, gente? A gente tem que respeitar a pessoa, não é verdade? Respeitar a questão da pessoa. Até questão de respeito à pessoa. Sabe? Hoje em dia, gente, não sei o que vocês pensam, gente. Eu acho que as coisas de Deus, as coisas do Espírito, é algo muito profundo, real na nossa vida. É real na vida. Real na nossa vida, na vida como um todo. Sabe? Se a pessoa, através da fé, não esqueça que a Bíblia diz, sem fé é o quê? Não adianta nada. Só a pessoa, através da fé, né, se abrir a esse Deus, ser sensível a esse Deus, Deus fala o seu coração. Não sei se vocês concordam comigo, sabe? Agora, quando a pessoa não quer, gente, endurece, eu acho perda de tempo. Sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, acho que vocês têm aprendido também, né? Não adianta a gente querer fazer a obra do Espírito Santo também, né, gente? Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, o quê? São nós? Com nossa conversa, com o nosso papo? Não, não é nós, gente. É o Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos ir até um certo ponto, não é? Ali é com Deus e com o Espírito. Agora, até nessa fase que a gente está tentando trabalhar com a pessoa, você não percebe nenhuma sensibilidade. A pessoa é totalmente carnal, materialista, não acredita em nada do Espírito. E aí, como é que faz, gente? Podem falar. Faz o quê? Como eu vou fazer? Pastor, mas desculpa estar sem câmera, tá, gente, hoje. Eu acho muito difícil. Na minha família acontece isso, porque a família da minha mãe é extremamente católica. E a minha mãe viu tanta mudança na minha vida depois da minha conversão, que já tem uns 15 anos ou mais. Ela elogia as minhas mudanças,
ela me cobra se eu não for na igreja, não foi na igreja e tal, mas ela não muda, ela não aceita, sabe? Para ela é aquela coisa, nasci católica, vou morrer católica e acabou. Então, agora eu já falei tudo que eu podia falar, agora é só o Espírito Santo de Deus. Como é que se faz uma situação dessa da Cris aí, gente? Gostaria de ouvir vocês. Eu creio que é oração, né, pastor? A única coisa que eu poderia fazer é isso, né, Bruno? A gente não pode ir além, né? A gente tem que realmente colocar nas mãos do Senhor e crer que Ele vai transformar a pessoa. Muito difícil mesmo. Eu Que a sei única também, coisa que eu poderia fazer é orar, não é verdade? Roberto. pastor, eu vejo também, assim, minha situação lá é muito parecida com a da Cris, né? Eu lembro quando eu me converti, lá em casa o pessoal ficou todo mundo maluco, né? Porque lá em casa todo mundo é católico. O mais maluco de todos que ficou foi o Renato. Foi desorientado. Mas, e aí acontece isso também lá em casa. Minha mãe viu mudança em mim, vê que eu e a Camila damos bom testemunho, mas ela não quer mudar, não quer se converter. Mas a gente continuou falando. E com o Renato aconteceu isso, que ele também não queria, foi mais arredio, foi desesperado quando eu me converti. E foi da família o que mais se levantou, entre aspas, contra, foi o primeiro a se converter da família, né? Então, assim, devagarzinho, o testemunho, a palavra, o espírito, a gente vai conseguindo alcançar o coração da nossa família. A gente vai ganhando um aqui, outro ali, daqui a pouco tá todo mundo na presença de Deus. Vocês conhecem o capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4? Pega a Bíblia de vocês aí, 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 3. Diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus lhe disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hoje vocês acham que o Deus desse século, que é o diabo, né, gente? Ele cega os entendimentos das pessoas? Da cegueira, a pessoa não consegue ver, a não ser aquilo que ele acredita, né? Que ele acha, pensa, só vê aquilo dali. Tem muitas coisas que é clara, mas a pessoa não consegue enxergar. Por quê, Fernando? Você é uma coisa interessante, a coisa está tão clara, ela está ali, ó. E não vê, né? Não vê. É essa cegueira mesmo que o inimigo coloca, né? É o medo, né? Coloca o medo. A pessoa foi criada numa tradição, né? E quando é confrontada com a verdade, ela não quer aceitar, né? Sabe, Fernando, os demais aí, né? Você é bonito estar do seu lado aí, o Roberto. Você é bonito do seu lado aí, né? Tá devendo o bolo. Tá me devendo um boleto. Puxa vida, sem comentário, né? Mas, hoje, quando eu estava na faculdade de teologia ainda, fui ser pastor de um pastor nos fazer na zona de São Paulo, que mudou para pegar um bairro lá de Jardim Guatemi, lá em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de ter contato com alguns deles. Confesso que eu sou de fora, não tinha convivido com japonês, sabe? Eu conheci o Chiharu Matsumoto. O Chiharu, gente, era uma pessoa assim, casada com uma brasileira.
Ele era um homem assim, gente, muito sensível, receptivo às coisas de Deus. Rapidamente ele entregou a vida dele a Jesus Cristo, se tornou um cristão assim, até hoje, maravilhoso. Isso aconteceu com a família dele, gente, japonesa? A família dele é tradição budista. Ele foi expulso da família. A mãe dele, que tinha, assim, paixão pela mãe dele, nunca mais falou com ele. Sabe como é que é japonês, gente? Ela se fechou. Não se falava mais com ele. E assim toda a família. Ô, gente, e é muito difícil lidar com isso, né, gente? Especialmente quem tem. Vocês têm família, eu tenho família. A gente sei lá, a gente tem a família da gente, né? Mas a sua mãe que se ama tanto, de repente, né? Ela sempre fica muda, né? Você morreu, você não existe mais. É fácil isso, gente? Não. Olha só a situação, gente. Só que o Chihiro, gente, como eu falei, sabe? Ele teve assim, uma experiência muito profunda com Deus. Ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Ele superou tudo isso. Sim, Erenilda. Não sobre a família, esse lance de família, os meus filhos não foram batizados, não teve nenhum envolvimento católico, né, que a minha família seguia. E um dia estava na cozinha lá da casa dos meus pais, e ele virou e falou assim: a Erenilda é tão esquisita que ela não respeita a criação que ela teve, porque ela não ensina para os filhos dela o que foi ensinado para ela. Aí eu tive que ficar em silêncio, sabe? Porque ele é uma pessoa difícil, bem difícil de conversar e ia desabrochar mas assim, foi uma espécie assim, de rejeição, né? Senti assim que vontade de dizer para ele tanta coisa, mas Isso não é muito fácil, não, sabe? Especialmente, assim... Não sei se vocês conhecem um pouco da história da família oriental, os elos que eles têm um com o outro, né? Que são muito sérios. Uma hora que eu contei uma história de tudo que aconteceu posteriormente aí, também com Susumu Kitamoto, que é um outro, né? Um outro japonês também. E que, gente, são situações complexas. Certo? Olha a palavra que eu vou usar, gente. Tem certos rompimentos na nossa vida que é muito difícil para a gente, porque dói muito. Isso veio quando envolve família, gente que a gente ama profundamente. Certo? Eu conheci, por exemplo, um rapaz que ele era cigano, se converteu. Gente, coitado daquele rapaz. Ele vai cacetar de todos os lados, né, gente? Preconceito que o ser humano tem com relação ao cigano, né? Todas as pessoas têm relação ao cigano, né? E o ambiente dele foi expulso, né? É como é que você vive, né? Aí você tem que viver pela fé mesmo, né? Caminhar e viver pela fé mesmo, né? Gente que supera todos os obstáculos pela fé. Agora, são pessoas assim, gente, eu conheci muitos outros, a gente pode posteriormente falando e conversando, né? A sensibilidade e a receptividade das coisas de Deus é impressionante. Certo? Gente que está disposta a tudo, tudo, tudo por aquele amor que ele conheceu, o primeiro amor que é Jesus Cristo. Fazem qualquer coisa. É impressionante. Sabe? Isso, assim, mexe muito comigo, né? Que, assim, são coisas que mexem muito com a gente, né? Que muitas vezes você não tem como lidar com o outro lado. Certo? Ô, gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, que vocês talvez assim, talvez não vão entender no primeiro momento. Tem certos casos de pessoas que se convertem, gente. Você tem que tirar ela do ambiente dela, infelizmente. Dou um exemplo para você. A Erenildo falou, certo? Uma pessoa que a família está envolvida até as últimas consequências com espiritismo pesado. Como é que essa pessoa vai ficar lá?
Você já vivenciou isso? Complicado, gente. É complicado isso, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com uma pessoa, né? Que ela, a mãe, uma irmã. Elas eram as 3 mães de santo do maior centro espírita de uma região. Certo? E ela tinha o centro espírita na frente do terreno, e elas moravam em 3 casas, uma do lado da outra, no fundo do negócio. Nós estivemos na casa dela, fazendo culto na casa dela, e ela se converteu. Como é que se faz agora? A mãe dela, que era, sei lá como é que chama lá, né? A mãe de santo chefe lá, né? Como é que faz? Tipo, lidar com situação assim, coisa complicada, gente. Sabe? Então, a gente começa a pensar os discípulos de Cristo, gente. Aliás, a história do cristianismo é marcada por isso. Pessoas muitas vezes, por causa do seu compromisso com Deus, a sua visão espiritual, a sua caminhada no Espírito Santo, tem que romper com muita coisa. Esses rompimentos muitas vezes doem. A pessoa sofre e chora. Não é muito fácil. Pastor, Sim, vou falar quem está falando. Cris, eu queria fazer Cris. uma comparação aqui, o Túlio também, que é da área do direito, né? Existe a lei, existe a doutrina, né? No direito. A lei é o que manda, a doutrina é o entendimento de cada um a respeito de um determinado assunto. E eu acho que nos tempos de hoje, a doutrina de muitas religiões está se sobressaindo à lei. A lei é a palavra, é a Bíblia. E aí as doutrinas, até mesmo em algumas igrejas cristãs, estão querendo se sobressair à lei, estão querendo ultrapassar a lei. Aí vem também nas outras religiões a doutrina espírita, a doutrina católica, e fala que acredita na Bíblia, mas a doutrina fica acima da lei. A doutrina não está acima da lei. A lei é a lei, a doutrina é o entendimento. Então, o que tem assim, deixado que poucas pessoas se convertam de verdade é colocar a doutrina acima da lei, acima da palavra, que a palavra é uma só. E, infelizmente, a gente percebe isso mesmo, católicos e espíritas, principalmente, né? Infelizmente, hoje em dia, até nós protestantes, em algumas denominações, colocam a doutrina acima das escrituras. Aí, infelizmente, fica difícil. Gente, seguindo a sensibilidade é ser exercida em relação a Deus, gente. Quando eu falo Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Aí tem que estar a nossa sensibilidade, a nossa receptividade. Aqui que nós temos que estar unidos. Volta aí o Wesley. O Wesley dizer que no essencial nós temos que ter unidade, não é verdade? Aí nós temos que estar unidos, gente. Aí nós temos que estar juntos. Podemos abrir mão. Certo? A sensibilidade é exercida em relação a Deus. Não devemos ser sensíveis a qualquer coisa e a todas as coisas. Os discípulos foram sensíveis quando pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Nessa petição, não estava simplesmente cobiçando o grande poder de Jesus de realizar milagres. Né? Jesus já tinha dado essa autoridade para eles, certo? Para curar os enfermos, expulsar demônios. Jesus tinha dado essa autoridade para eles anteriormente. Na verdade, eles percebiam que Jesus... Olha só isso que bonito, gente. Eles percebiam em Jesus uma relação, uma intimidade com o Pai que desejavam ter, desejavam imitar. Eu já preguei na igreja o capítulo 17 de João, oração sacerdotal de Cristo. Para mim, o versículo mais profundo da Bíblia que Jesus disse, orando ao Pai, Senhor, eu te peço que sejam um, assim como somos. Gente, Jesus está dizendo que nós podemos ter essa unidade com Ele, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem uma unidade, certo? Que não tem explicação. É algo profundo demais para a nossa mente.
sabe? Então, gente, os discípulos de Jesus, quando pedem, Senhor, ensina-nos a orar, eles começaram a ter uma percepção, uma visão muito clara da vida de Jesus, né? Jesus que eu testo, né? Estava todo momento, saía para estar com o Pai, a intimidade que Jesus tinha com o Pai, a maneira como Jesus Cristo orava, né? Eles desejaram isso para a vida deles. Eles queriam isso para a vida deles. Isso é maravilhoso, gente. Aqui está o porquê do pedido deles, né? Ensina-nos a orar. Jesus, gente, não precisa nem falar isso aqui, né? Era profundamente ou totalmente espiritual. Concorda? Eles queriam essa virtude da espiritualidade na vida deles, gente. Na própria vida. Isso que estão pedindo a Jesus, ensina-nos a orar. Dizer, Senhor, a mesma espiritualidade que o Senhor tem, nós queremos ter. Não se recorda da história do Eliseu? O que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada do Porção Espírito. dobrada do Espírito Santo, né? Gente, olha só, né, gente? Olha a vida de Elias, né? Aquele homem ali. Tem muita fraqueza, mas o homem de Deus. Ele pede, né? Ó, eu quero ter a sua porção dobrada do Espírito Santo que está em você. Aqui, numa outra visão, num outro paralelo, os discípulos dizendo, Senhor Jesus, nós queremos ter a mesma espiritualidade que o Senhor tem. O apóstolo Paulo chega a dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O apóstolo Paulo, sabe? Então, isso aqui é uma coisa assim, agora, a pessoa só vai alcançar esse nível de espiritualidade, esse nível de vida, certo? Se ele tiver uma total receptividade e sensibilidade às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Somente assim. Eu conheci duas senhoras, não fui pastor delas. Eu ia na casa delas para orar com elas. Não fui pastor delas. Quando eu estava cansado, esgotado, sabe? Quando eu estava assim, precisando de alguma coisa a mais, eu ia para a casa delas. Fernando, mexe aquele bar que tem em frente ali, a igreja de... Que a igreja tem na entrada de Sanzumum ali, daquele bar lá do outro lado, eu esqueci mexer aquele bar ali. Quando na entrada, Vila Esperança? Não, foi vindo de Juiz de Fora. Tem aquela igreja católica ali é São Sebastião? São Sebastião, aham. Aquele bar que tem ali em frente, lá do outro lado, da linha, lá do outro lado da linha. Então, Vila Esperança. Vila Esperança, né? Elas moravam ali. Vila Esperança. Eu ia para a casa delas. Gente, sinceramente, eu nunca conheci duas pessoas igual a casa de duas senhoras na minha vida. Nunca conheci. Sabe? Eu não sei, gente, eu não sei, tá certo? A gente vive tudo que é tipo de experiência, já tem oportunidade de ver, perceber, sentir na vida. Aquelas duas pessoas ali, gente, elas estavam no Espírito, viviam no Espírito Santo, tinha uma profundidade tão grande das coisas do Espírito, só você chegar ali, você sentia isso. Pessoas simples, gente, pessoas assim, simples, duas pessoas simples, humilde, sabe? Era coisa assim impressionante, sabe? Então, gente, Jesus era a espiritualidade na sua totalidade, né? E os discípulos queriam ser que nem Jesus Cristo. Conseguiram? Tiveram dificuldade? Né? Isso é uma análise de vocês, para cada um dos discípulos, né? Sabe? E os discípulos perceberam uma coisa e nós temos que ter nossa percepção. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir isso nunca. O nosso esforço, nosso braço, né? Com a nossa vontade, só não adianta, né? Depois do capítulo 2 de Atos, houve uma mudança muito profunda na vida dos discípulos, não houve?
com ação, com Pentecostes, houve uma mudança dos discípulos. Os discípulos medrosos, covardes, traidores, tudo que havia de, né? Muitas coisas foram superadas, não foram? Se tornaram outras pessoas, né? E modificaram o mundo deles da época. É indispensável a sensibilidade para com Deus, de que haja progresso na vida espiritual. Você tem que ser sensível ao Espírito Santo de Deus, está escrito aí. Certo? Como pode, gente? Como a gente pode cultivar essa espiritualidade? Primeira coisa, gente, precisa dedicar tempo a isso, né, gente? Ao estudo da palavra, como foi colocado aí. Certo? Então, é através da palavra de Deus que a própria Bíblia nos diz que a gente cresce, amadurece e se torna realmente bem semelhante a Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Eu confesso que fico muito triste quando vejo pessoas que não gostam de estudar a Bíblia. Que conhecem aquela caixinha de promessa, todos os versículos da caixinha de promessa, né? Conhece aqueles versículos da caixinha de promessa? Acha que sabe Bíblia, né? Calma aí, né, gente? Não é assim. Certo? Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos especificamente para compreenderem as Escrituras. Jesus abriu assim, é muito interessante o que acontece depois da ressurreição, né? Como já lemos o texto bíblico, né? A mente dos discípulos abre, sabe? Eles começam a ter uma percepção muito clara da palavra de Deus. Depois de Pentecostes, vamos recordar depois de Pentecostes, capítulo 2, depois de Pentecostes, o discurso de Pedro, fundamentado em quê? Na palavra. Só na palavra. Pedro falou assim: vocês acham que nós somos bêbados, embriagados aqui? Aí cita Joel, cita a antiga aliança, não é verdade? Vai caminhando tudo ali, não é? Gente, é impressionante o que acontece. Deus quer que você compreenda a sua palavra. Nós temos que compreender a palavra de Deus, gente. Porém, você não pode compreender se não dedicar tempo à sua leitura. Tem um livro que eu estudei durante uns 6 meses com um grupo discipular, chama Disciplinas Espirituais. Né? Oração, leitura da Bíblia, meditação, e aí vai. Certo? São disciplinas. Gente, a leitura da Bíblia tem que disciplinar. Sabe? Se a gente disciplinar, sabe quando nós vamos estudar a Bíblia, meditar na Bíblia profundamente? Nunca. Nunca. Oração também, gente, sensibiliza o seu espírito. Quando os discípulos quiserem imitar a Jesus, pediram que os ensinasse a orar. Se a gente conseguir, nós conseguimos nossa vida, gente, equilíbrio entre leitura da Bíblia, estudo da palavra e oração, certo? Nós vamos realmente nos tornar mais sensíveis às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Vamos nos tornar muito mais receptível, certo? Aos valores do reino de Deus. Sem dúvida nenhuma. Agora, sem isso, para mim, é impossível. Pelo menos com relação ao cristianismo. Isso é impossível. Eu paro por aqui, gente. Alguém quiser falar pergunta, colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Já passou de 8 anos? Já, 8 e 4 já. Eu queria só comentar que, na verdade, quando é descido do Espírito Santo, né, que houve esse entendimento deles também, isso acontece na nossa vida, né? Eu lembro antes de eu aceitar Jesus, assim, além da gente não ter vida mesmo, né, vida em abundância, eu não tinha noção de nada. Eu era totalmente ignorante. Eu sempre, quando falo do meu testemunho, eu falo, eu era totalmente ignorante. E é como aconteceu com o Paulo, né? Como se as escamas dos meus olhos espirituais tivessem caído. E aí vem aquele, sim, a gente começa a entender a palavra, a gente começa a entender
o propósito daquilo ali, né, na Bíblia, é impressionante. A obra de Deus, do Espírito Santo em nós, né? Amém. Ô, pastor, o senhor não acha também que a igreja hoje, né, nós, né, a gente erra porque a gente não conhece as escrituras e nem o poder de Deus, né? Ou dá valor um ao outro, mas não consegue fazer com que os dois entrem em sintonia no coração. Jesus disse para os seus isso aí, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, Jesus falou isso para eles. Se a gente não conhecer as escrituras e o poder de Deus, quando eu sempre penso no poder de Deus, eu penso no poder do Espírito Santo, né? Não tem jeito, né? Tem. Mas é caminhar. Né? Então, realmente, Jesus ele alertou isso várias e várias vezes aos discípulos. Nós conhecemos a palavra, não é? Mas como é difícil hoje você motivar as pessoas à oração, que entra a busca do poder do Espírito Santo, e a leitura e o estudo da palavra. Como é difícil motivar as pessoas para isso? Eu não sei por quê. Sabe? Muitas vezes a gente, será que a gente que não temos sabido assim, sei lá, não temos assim, temos sabedoria como motivar, sabe? Sei lá, entendeu? Então assim, seja quando as coisas dos céus, quando as coisas do Espírito, certo? Quando Jesus Cristo já não nos motiva mais, é coisa preocupante, certo? A gente precisa de teoria humana, sei lá, fazer um monte de estudo, um monte de coisa aí, para a gente motivar as pessoas, para mim isso é complicado, sabe? A gente pode até fazer isso, não pode? Você pode pegar um cara, um cara especialista na área motivacional, não pode? Para trazer, para resolver alguma coisa. E precisa disso, gente. Por favor, né, gente? Né? Agora, muitas e muitas vezes a gente fica pensando, por que as pessoas não têm sensibilidade espiritual para as coisas de Deus? Sabe? Quando a gente lê testemunho de países como a China, né, gente? Ser cristão não é meio difícil lá, não é? É complicado lá. Hoje a perseguição está cada dia aumentando mais, né? Porque hoje os cristãos têm crescido muito mais na China do que o Partido Comunista. Essa é a grande questão. Hoje os cristãos na China, hoje é a maioria. Tá? Essa igreja ninguém sabe, ninguém conhece ela, né? Ninguém vê ela, né? Certo? Mas está viva, gente, e muito poderosa. Pessoas totalmente sensíveis às coisas do Espírito, às coisas de Deus. É impressionante a gente, quando você tem acesso, ou alguém que teve lá e conheceu essa igreja, coisa impressionante. Mas alguém gostaria de falar, dizer alguma coisa? Fica à vontade, gente. Pastor, eu acho que um grande problema que tem entre nós, né, a Igreja do Senhor, é a falta de disciplina. Igual o senhor falou aí, o que faz a Igreja da Coreia do Sul crescer desse jeito, né? É porque são disciplinados, marca o horário para orar, eles estão lá antes do horário. Então, acho que uma coisa que afeta muito a Igreja do Senhor é a falta de disciplina, né, de cada um de nós. Se eu ver, estou falando no culto, que às vezes, para participar de uma célula, apertar um botão, a pessoa tem preguiça, né? Vários compromissos, às vezes, do Senhor, a gente deixa por nada, né? Estou me incluindo nisso daí, né? Não estou fazendo julgamento. Mas eu acho que é disciplina. Por que às vezes não conseguimos ler a Bíblia todos os dias? Por que às vezes não conseguimos ter um tempo de oração com o Senhor? Porque não nos disciplinamos. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, com o que A ou B está fazendo e esquecemos de olhar para dentro de nós, né? Esse negócio de ler a Bíblia, eu tenho 21 anos de convertido. Tem 5, 6 anos somente que eu consigo ler a Bíblia todo dia. Mas é porque eu me disciplinei. Eu falei, não, eu preciso ler a Bíblia todo dia. Crente que não lê a Bíblia, como é que faz?
Aí eu trabalhava ainda, quando eu comecei a fazer isso, eu tinha que acordar 6 horas para poder ir trabalhar. Eu passei a levantar 15 para 6 para poder ler a Bíblia, né? E depois que eu aposentei, eu consegui dedicar mais tempo. Mas, 21 anos que eu estou na presença do Senhor, 24 anos, desde 94, né? Tem quantos anos? 27 anos. E eu tenho 5, 6 anos só que eu consigo ler a Bíblia todo dia. Então, é falta de disciplina. Ver aqui o discipulado hoje mesmo, um monte de gente, né? Ah, eu não posso ficar disso, eu não posso. Não estou falando que não existe motivos, mas eu acho que falta muita disciplina na gente. Eu não sei vocês, sábado eu estava ouvindo, participando da célula lá de Bertioga, junto com o Fernando, com a Bruna, estava participando da célula de Bertioga, o Felipe, que estava dando estudo, ele trabalhou uma questão, que é a minha grande dificuldade que eu tenho de compartilhar com vocês, certo? 2 palavrinhas que chama distração, certo? E também você se concentrar nas coisas muitas vezes. Mente dispersa. A mente da gente fica dispersa. É muito comum para nós ocidentais, não somos orientais, não somos japoneses, chineses, coreanos, não somos esse povo. Que desde neném aprenderam meditação. Aprender a meditar e a praticar meditação. Eu, por exemplo, eu percebo isso muitas vezes, vamos supor, né? Domingo de manhã, tem estudo de escola dominical, né? Vou usar um dos meninos está fazendo estudo, é o Fernando, o Túlio, o Gura, estão fazendo estudo aí, né? Certo? Então, você ficar ali sem se dispersar dentro da sua casa, nesse momento que a gente está vivendo, né? Dentro da sua casa, certo? É difícil para danar. É muito difícil. E a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, a gente não tem lugar para a gente ficar distraído com, sei lá, com o que lá, com muita coisa, certo? Se quer ficar, sei lá, voando, né? Não tem jeito. Você tem que estar o quê? Concentrado naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de lidar com barulho, telefone, grito, criança, então, misericórdia. Neném chorando, por exemplo, né? Tem um nenenzinho do meu lado que grita, gosta de gritar, né? Certo? Então, não sei vocês. Então, agora, agora tudo isso acontece, como o Túlio falou, tudo é questão de disciplina. A gente tem que disciplinar a nossa mente, gente, o nosso coração. Disciplinar as coisas, para a gente fazer alguma coisa. A gente fala assim, ó, de tantas e tantas horas, é meu estudo da palavra de Deus. Então, você tem que criar um ambiente próprio para isso aí, para você fazer isso. Não fica difícil, gente. Pastor. Sim, Cris. Não, é Isabel. Isabel. Eu acho que muito mais que isso, eu acho que o que falta é amor mesmo, sabe? Porque, na minha visão, o amor nos motiva a fazer muita coisa. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da medicina. Um médico, ele faz o que ele faz por amor, porque ele não quer ir lá ver gente morrer. Pelo menos dessa forma que eu penso. E se a gente ama a Deus, a gente faz a obra, a gente busca o Senhor por amor a Ele. Se eu amo alguém, eu quero estar com essa pessoa, né? Então, eu penso um pouquinho a respeito disso também. Não, eu concordo, que eu preguei isso no culto, eu falei que tudo não você tem que ser motivado pelo amor, né? A Deus, amor ao próximo, amor às coisas que a gente faz, sabe? Isso realmente é uma coisa que tem que mexer e nos motivar em tudo que façamos, não é? Só fechando, você sabia a última pesquisa que foi dos Estados Unidos, gente? Essa é quentinha, né? Somente 6% hoje dos americanos acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Olha aqui, ó, 6% dos americanos. E de lá que a maioria das coisas que vem para nós, né, gente? Uhum. Certo? Somente 6% dos americanos hoje são dispostos, certo, a lutar pela Bíblia, a falar que a Bíblia é palavra de Deus. Se fizesse no Brasil, gente, qual será a porcentagem?
Agora, tem que ser feito um trabalho sério, de pesquisa tudo direitinho. Não é dizer, se você acredita na Bíblia, isso é... Bíblia, até o diabo crê e treme, né? Ele acredita, né? Até o diabo não acredita na Bíblia. Acredita, ele sabe, conhece, né? Até ele acredita. Então, essa conversa. Ele fez um trabalho sério. Tá vendo a seriedade das coisas, gente? Agora, como vamos ter sensibilidade às coisas do Espírito, sensibilidade espiritual, receptividade às coisas de Deus, se a gente não tiver realmente certo, se a gente não se aprofundar na palavra do Senhor, ter vida com Deus, vida de oração. Isso foi para mim, isso é importante. Vamos orar ao Senhor, gente? Deixa esse momento de hoje. Algum pedido de oração? Renato vai falar sobre o livro? Ah, assim, o Renato, está aí, Renato? Ô, Renato. Pô, cadê seu irmão, meu filho? Ele falou que ia aparecer aqui, ó. Ele caiu. Hein? Ele entrou e saiu. Aí saiu. Então tá. Gente, algum pedido de oração para nós orarmos ao Senhor? Pelo Adriano, pai da Lígia, pastor, que ele ainda continua no hospital. Adriano, né? Pai da Lígia, esposa da dona Creide, que está no hospital, o Senhor tem misericórdia da vida dele. Família do pastor Pedro lá de São João del Rei, né? Ah, sim, bom você lembrar. Do pastor Everson, né? Pastor Pedro, Valéria, né? Valéria está bem, tá A bem. Valéria tá. Uhum. O Pedro foi internado, né? Ele foi internado. Ele é Pedrinho. E o Pedrinho está na UPA, né? É. O Pedrinho está na UPA lá em São João del Rei. Vocês conhecem, a maioria de vocês conhece, quem foi pastor aqui, né? O Senhor tem misericórdia do Pedro e do Pedrinho, o Senhor tem misericórdia. E o pastor Ederson, né, gente? A situação do pastor Ederson é muito complexa, né? Ele está entubado, está fazendo hemodiálise. A situação dele é gravíssima. Certo? A Eliane, a esposa dele, já faleceu, né? A esposa dele já faleceu. Foi muito rápido, né? Ficou uns 4 dias que internou, ela foi encontrar com o Senhor, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia. O Gabriel, o filho dele, já tem em casa, graças a Deus, né? O Senhor tenha misericórdia dessa família. Amém. Eu quero pedir oração por uma amiga minha, Esther. Ela descobriu um câncer. Se eu não me engano, na tireoide. Acho que foi isso. Tireoide. Uhum. E pelos adolescentes da igreja. Deus misericórdia. Isabel, o pastor conhece a Esther Amorim, lá de Santos Dumont, pastor. Irmã da Carol. Ah, é? Ela descobriu um câncer na tireoide. Misericórdia. Deus misericórdia da vida da Esther. Mais um pedido de oração, gente? Pastor, pedir, mas ao mesmo tempo agradecer o nosso funcionário lá do cartório, Valdir, saiu do CTI hoje, depois de 50 dias, mais de 50 dias, né? Agradecer aos irmãos que oraram aí, jejuaram, e está no quarto já, está conversando, em nome de Jesus, vai estar em casa o mais breve possível. Graças Glória a a Deus, Deus. o Valdir está bem melhor. Deixa eu orar pelo Paulinho também, viu? Eu não conheço o Paulinho, vocês conhecem, né? Hoje é aniversário do Matheus também, não é, Fernando? É. Né? É. O Matheus está lá nos Estados Unidos, né? Tá. É o aniversário dele, gente. Uhum. O Matheus, eu tenho misericórdia do nosso irmãozinho querido, né? Amém. Então, Deus possa estar presente na vida dele lá, né? Nos seus estudos. Só possa estar presente na vida do nosso irmãozinho lá nos Estados Unidos, Matheus. Tá? Vamos pedir de oração, gente? Eu tenho pedido oração pela igreja metodista Anchieta. O pastor de lá, o pastor Giovanni, faleceu de Covid. E uma coisa muito triste, nós temos intercedido como igreja, o Covid está dizimando a igreja lá. Certo? A nossa igreja lá já morreu talvez mais de 30 pessoas numa igreja só. Certo? Toda semana são vários óbitos. Gente, imagina se coloca no lugar da igreja lá, né? Se acontecesse isso com a gente aqui. Então, eu peço oração para a igreja metodista Anchieta. Quem conhece Anchieta, uma cidadezinha gostosa, perto de Guarapari, né? Pertinho ali de Guarapari. Tá? O Senhor tem misericórdia da nossa querida igreja lá. Está sem o pastor, a liderança morrendo toda a liderança da igreja já foi encontrar com o Senhor. Toda a liderança da igreja foi encontrar com o Senhor.
né? Como se tivesse uma clã que todo mundo fosse encontrar com Jesus. É que o Senhor tem misericórdia daquela igreja ali, gente. Sabe? O Senhor tem misericórdia. Peço ao pastor Rafael, também está entubado, tá? A situação dele complicada, a nossa igreja no Rio. Pelo Zé Luiz também, Zé Luiz Novaes, colega nosso pastor, ele mora em Porto Alegre, também está entubado, em estado crítico, o Senhor tem misericórdia do colega também. Vamos orar, gente? Amém. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai neste momento. Vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão ao Senhor que se encontra conosco. Amém? Humberto, você ora para a gente, Humberto? Faz favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque tu és o nosso Deus soberano, Pai, um Deus zeloso, um Deus amoroso, Pai, que cuida do seu povo, Pai. Colocamos, Pai, essas famílias, Pai, das pessoas enlutadas, com a perda por essa pandemia, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Pai, confortando os corações, Pai, trazendo paz, trazendo, Pai, o alívio, o descanso, Pai, na Tua palavra, na Tua presença, Senhor Deus. Também as pessoas que estão hospitalizadas, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, estar com a Tua mão poderosa sobre elas, Pai, trazendo a cura, Pai, trazendo, Pai, o conforto ali naquele leito, Pai. Deus também dando, Pai, sabedoria aos médicos, nas medicações, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Seja conosco, Pai, nesta noite, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o povo. Guarda, nos livre, Senhor Deus, dessa peste, Senhor Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Que possamos ter, Senhor Deus, uma intimidade profunda contigo, Senhor Deus. Pai, possamos ser, Pai, pessoas espirituais, Pai. Deus, que possamos verdadeiramente, Pai, estar, Deus, debaixo das tuas asas, Senhor Deus, e nos apoiando na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Amém. 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 Eu digo que o Senhor abençoe a todos, guarde a todos. Certo? O Renato está aí, gente. Fala, Renato. Fala sobre o livro aí, meu filho. Pessoal, primeiramente, peço desculpas por problemas de internet e por problemas profissionais, mas graças a Deus o Roberto está gravando a reunião, depois eu vou conseguir pegar metade para frente. Mas é o seguinte, pessoal, o pastor está seguindo um livro, eu vou mandar a foto desse livro para todo mundo no grupo, e o Roberto se dispôs a fazer a... eu encontrei o livro na internet. O que acontece? O livro até que não é uma grande diferença de preço comprando tudo junto, mas o frete ajuda. Então, se o pessoal se interessar, eu vou postar daqui a pouco no grupo da Clã e mando para o pessoal que não está no grupo da Clã, eu vou mandar no privado, para que, caso alguém tenha interesse, nós vamos fazer o pedido na semana que vem, na segunda-feira. Então, vou dar um prazo aí para o pessoal pensar essa semana e na segunda-feira a gente vai fazer o pedido. Se eu não estou muito enganado, peraí, deixa eu falar já de uma vez aqui para não falar mentira. Está salvo aqui no meu notebook, quer ver? Tá aqui. Na Amazon, o livro na Amazon, deixa eu só confirmar o preço. O problema é que nessas horas a internet falha, né? Mas enfim. Não, é no site da Magazine Luiza, né? Ele tá custando R$ 42,50, né? Eu cheguei a achar por R$ 39, eu vou continuar pesquisando essa semana. E o frete, se eu fosse comprar, tipo assim, se eu, Renato, fosse comprar sozinho, né? Deixa eu colocar meu frete aqui só para mostrar, para fazer uma simulação pro pessoal.